Olá, meu nome é Mayara Perini, sou formada em licenciatura plena em História pela UFRGS. Eu iniciei a minha graduação em 2012 e concluí ela em 2017. Atualmente eu estou em processo de conclusão da graduação em Pedagogia e, bom, foram 5 anos de UFRGS, foram 5 anos em que muita coisa mudou na minha vida, em que eu entrei na graduação com 17 anos, com uma mentalidade completamente diferente da que eu me graduei depois. Acho que os 5 anos foram fundamentais para transformar muita coisa, para ensinar muita coisa e ensinar principalmente que a gente não permanece o mesmo ao longo da vida. Se eu for comparar a Mayara que iniciou o curso com a Mayara que finalizou, são duas pessoas completamente diferentes, são duas pessoas que não, não dá para comparar, assim, mudou muito. E, bom, acho que o curso de História, ele marcou muito a minha vida porque a gente aprende muito, a gente já entra com uma ideia de questionamento, de querer respostas para tudo. E a gente vai ao longo do curso aprendendo muita coisa. E aprendendo principalmente a ouvir o outro, a entender que o outro é um ser com histórias, com vivências, com experiências únicas. E a gente aprende a respeitar a individualidade do outro dentro da história, né? A questionar, a duvidar, a correr atrás daquilo que a gente quer, a muitas vezes bater de frente com algo que a gente considera errado, mas, sobretudo, a gente aprende a ser humano no curso de História. Acho que isso é fundamental. E, bom, nos 5 anos de graduação, eu não lembro de nenhum momento que eu tivesse pensado em desistir, que eu tivesse pensado talvez em trocar de curso. Não passei por isso, mas eu penso que eu não passei por isso porque eu sempre tive muita certeza que era a história que eu queria, que era esse espaço de educação, esse espaço de poder ensinar para o outro. Então eu não tive, realmente eu não tive a dúvida em algum momento se era isso mesmo, se talvez eu tivesse que trocar. Mas tive muitos amigos que passaram por isso, que tiveram realmente essa dúvida. E eu acho que acontece, a gente tem que estar preparado, a gente tem que saber que existem dias bons, dias ruins, e que talvez a gente inicie algo que não seja exatamente aquilo que a gente quer. Então eu tive sim amigos que trocaram de curso, que perceberam que talvez se fossem por outro caminho, né, se identificariam mais, mas eu não passei por isso. Eu, felizmente, segui firme na história. E, bom, uma questão importante que eu acho que a gente tem que falar em relação ao curso de História é que a gente sempre pensa que o curso de História ele é responsável por formar... a gente não, né? Claro. De uma maneira geral, as pessoas pensam que o curso de História é responsável por formar políticos, é responsável por formar pessoas que vão se envolver em questões políticas. E eu acho que o que falta, muitas vezes, é as pessoas entenderem que o curso de História é uma licenciatura. Está aí para formar educadores e não políticos. E no decorrer do curso, é claro que a gente se envolve com movimentos sociais, a gente se envolve com lutas sociais. Eu fui membro do diretório do curso por 4 anos, quase 4 anos, e são experiências muito importantes, são experiências bem significativas.
Mas eu acho que o que a gente não pode esquecer é que é uma licenciatura. Nós estamos nos preparando para educar e não para concorrer a algum cargo político. Acho que isso é primordial. Se a gente entrar no curso de história com aquela ideia de que eu vou entrar no curso porque lá para frente eu quero concorrer a algum cargo político, eu quero, sabe? Pensa, para e pensa, porque não é o objetivo do curso de história da UX. O objetivo é formar educadores. E em relação a isso, acho que a graduação atinge o seu objetivo. Tem professores incríveis e eu lembro de alguns específicos assim que realmente me marcaram, que foi a Profiliane Cardoso. E eu lembro que durante as aulas dela, muitas vezes eu me pegava pensando, nossa, eu quero ser assim. Eu quero ensinar desse jeito para os alunos. Porque ela tem uma didática, ela tem uma forma de ensinar que eu acho que é paixão pela história, paixão pelo que ela faz, porque ela ensina com alma, sabe? Ela mostra pra gente que a história não é só aquilo que tá no livro, que tá no texto, é muito mais. E aquilo me marcou muito. Até hoje eu me pego pensando muitas vezes que esse é o perfil de professora que eu almejo ser. Outra prof que me marcou bastante também, e ela já não é mais prof da UX, ela foi minha prof em algumas disciplinas de realidade educacional e outras, assim, de cunho social, foi a prof. Daisy. E eu lembro que ela era muito bem-humorada, muito bem-humorada. Ela realmente pegava na ferida, ela instigava a gente a se questionar e a questionar as coisas, mas de um jeito bem-humorado, de um jeito que fazia com que a gente pensasse e ao mesmo tempo relaxasse um pouco para não enlouquecer com os problemas. E outra que eu não posso finalizar esse vídeo sem falar dela, porque acho que foi a que mais me marcou e que com certeza tem um espaço no meu coração, é a Prof. Luísa Iotti. Ela foi minha paraninfa, inclusive, e que ser humano. É só isso que eu tenho a dizer. Que ser humano, sabe? Eu sempre gostei de patrimônio, sempre fui para a área do patrimônio, assim, em pesquisa, em estudo, mas o norte quem me deu realmente foi a Prof. Luísa, porque sensacional, sabe? É um ser humano que tá sempre aí, que tá sempre pronto para qualquer coisa que tu precisar. Uma professora, assim, sem igual. Fico sem palavras, mas ela marcou muito, muito, muito mesmo a minha graduação e a minha vida. E claro, outros tantos professores, lembro da Prof. Marília Conforto, que também já não é mais prof da UX, mas que ela sempre tinha um livro para indicar, uma leitura para indicar, fantástico, disciplinas de história da África, fantásticas com ela, e outros tantos professores que marcaram a graduação. Então eu acho que vale dizer que os professores, isso é bem importante, gente, os professores do curso de graduação, licenciatura em História da UX, são fantásticos. Nós temos o privilégio de ter professores incríveis, que outros, muitos cursos por aí não oferecem, sabe? Então a gente tem que valorizar muito, porque realmente cada um deles com as suas características, com as suas áreas específicas, são importantíssimos para o nosso futuro profissional. São, assim, fundamentais. E a gente vai, no decorrer da vida, no exercer da profissão, a gente vai se pegar pensando muitas vezes, nas aulas do professor tal. E a gente vai perceber que eles marcaram a gente. Bom, eu acho que era isso, né? Essas minhas lembranças da UX. E o que eu
gostaria de falar em relação à história, a importância do curso de história, é que o historiador tá aí para lembrar todo mundo daquilo que muitas vezes os governos querem que as pessoas esqueçam. Por isso que eu falei antes que a graduação em História forma educadores, não forma políticos. Acho que o nosso papel é realmente relembrar as pessoas, cutucar a ferida para muita coisa que está errada na nossa sociedade, para muita coisa que precisa mudar. Então, se a gente pensa no curso de História como um formador de políticos, então a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, porque ele forma educadores. E educadores capazes de questionar e de mostrar para as pessoas tudo aquilo que os governos querem esconder. Esse é o nosso papel. É o papel de estar aí para mostrar o que está acontecendo de errado, o que pode ser mudado, qual é o nosso papel enquanto parte de uma sociedade. Nós não podemos esquecer desse aspecto fundamental do historiador. Nós estamos aí para lembrar, para mostrar tudo aquilo que o governo quer esconder. Bom, acho que era isso. Agradeço o espaço, agradeço a Mayara que convidou a fazer isso. E muito obrigada.